Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite, no texto de Tiago. A gente continua falando sobre a vontade de Deus, nessa belíssima carta que é a carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, eu quero ler apenas o versículo 15. Tiago, capítulo 4, versículo 15. Eu comecei uma série de sermões sobre a vontade de Deus. O primeiro sermão eu trabalhei como conhecer a vontade de Deus. O terceiro sermão, que foi na semana passada, nós trabalhamos sobre desobedecer ou não desobedecer à vontade de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre alimentando-se da vontade de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: o que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Oremos. Deus, querido Pai, queremos te pedir, Senhor, que durante esta palavra, corações sejam movidos, corações sejam motivados em tua direção, Senhor. Que tudo que for dito aqui seja para te honrar, seja para te engrandecer, e que o teu Espírito, Pai, tome, arrebate-nos nessa noite com sabedoria e graça. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O que é a vontade de Deus? Muitas pessoas esquecem que a vontade de Deus, para nós, enquanto cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, a vontade de Deus é combustível, a vontade de Deus é direção, a vontade de Deus é nutrição, a vontade de Deus é o cumprir do dever diante do Senhor. Tudo isso é vontade de Deus. E talvez em nosso coração, em nossa vida, a gente não consiga expressar a dimensão da vontade de Deus em nosso caminhar. Não existe uma palavra, não existe uma frase que seja capaz de definir a vontade de Deus, a não ser a frase que o próprio Cristo utilizou para definir a vontade de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, lá no versículo 34, quando o próprio Jesus Cristo definiu a palavra de Deus, a vontade de Deus, de uma forma extremamente especial. João capítulo 4, versículo 34, diz assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Portanto, a vontade de Deus para Jesus era o combustível, era a meta, era o objetivo dele, era aquilo que o motivava. Por isso ele diz que a vontade de Deus é alimento para ele. E queridos, para nós também, a vontade de Deus é a comida nutricional para a nossa alma. Porque quando cumprimos a vontade de Deus, quando seguimos a vontade de Deus, nós somos cheios do Espírito e do poder de Deus em nossa vida. Nossa maior falha é quando rejeitamos a vontade de Deus como alimento para nós. Nosso maior erro é abrir mão da vontade de Deus como alimento para as nossas vidas. A vontade de Deus sempre será o alimento certo, com os motivos certos e com as razões certas para o nosso espírito. Aquele que não se nutre da vontade de Deus vive uma espiritualidade distorcida, vive uma espiritualidade sem meta, sem razão, sem objetivo. Vive uma espiritualidade imatura, vive uma espiritualidade enfraquecida. Por isso que precisamos não apenas conhecer essa vontade,
mas nos alimentar dessa vontade. E 3 coisas dessa leitura da vontade de Deus enquanto alimento é que eu quero pensar com vocês nessa noite. Nessa noite eu quero conversar com vocês sobre 3 características importantes da vontade de Deus para as nossas vidas. A primeira característica é que a vontade de Deus, ela não é amarga. E aí que está o grande problema para alguns. Acreditar que a vontade de Deus precisa ser pesarosa, precisa ser pesada, precisa ser dolorosa, precisa ser cumprida com lágrimas, com sangue. A vontade de Deus, ela é leve, ela é suave e ela é doce. Martim Lutero, quando escreveu sobre a graça, ele disse que a graça é como uma pena, tem o peso de uma pena de um pássaro, que nos propicia voar. A vontade de Deus é leve, porque se tem uma coisa que precisamos ter em nosso coração, quando cumprimos a vontade de Deus, é o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18. Quando, ao escrever esse texto, o escritor se preocupou em dizer que a vontade de Deus traz alegria. Por isso não traz amargura ao coração, não traz peso à vida, não deixa um sabor amargo em nossa boca, deixa o júbilo da alegria em nossa vida. A vontade de Deus traz paz, dissipa todo conflito, acalma toda amargura, tranquiliza todo o coração. Se você sente o fel em sua boca, se você sente o amargor em sua boca, acenda a luz vermelha, porque o que você está realizando não é vontade de Deus. Se aquilo que você faz não te traz alegria no coração, mesmo em meio à adversidade, entenda, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus traz ao coração a alegria. E, amados irmãos, talvez eu nunca tivesse entendido isso, se em alguns momentos da minha caminhada cristã eu não tivesse encontrado com alguns missionários do campo baiano, brasileiro e mundial. Alguns desses missionários que vivem em situações difíceis, mal têm água limpa para tomar banho, ou comida decente em sua mesa, que saem de seu país, como o Brasil, um país rico de alimento, e vai para outro país pobre, sem condição de higiene. E quando você pergunta a ele, que ele vem para o Brasil tirar férias, eles têm geralmente 4 ou 5 meses de férias. Quando a gente pergunta, vocês querem voltar? Alguns deles dizem, eu não vejo a hora de voltar para a minha casa. Mas aqui não é melhor? Mas eles dizem, a minha missão está lá. É a vontade de Deus para a minha vida. Por mais difícil que pareça, é o que me traz alegria. A vontade de Deus traz alegria ao coração, é o inundar da alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Marcos capítulo 3, versículo 35, diz outra coisa, que a vontade de Deus, ela é doce, porque promove comunhão. Ela não pode ser vivida sozinho. A vontade de Deus jamais se realizará na vida de alguém se ele for solitário nesse desejo. Ela só acontece quando a coletividade e o doce da vontade de Deus está nisso. Juntar pessoas, tornar pessoas próximas, trazer convivência. A doçura é o que falta em alguns relacionamentos, mas é o que sobra quando a vontade de Deus se estabelece. A doçura da vontade de Deus agrega pessoas, deixa pessoas distantes mais próximas. Isso é a vontade de Deus. Se você está vivendo um momento de amargura e as pessoas estão
se afastando de você. Deixa eu dizer uma coisa, de todo o coração, para você. Cuidado. Você pode estar fugindo da vontade de Deus e fazendo aquilo que só está em seu coração. A segunda coisa que eu percebo é que na vontade de Deus não há intolerância. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu lembrei da intolerância à lactose, que se tornou um grande mal dos nossos dias. Eu conheço muitas pessoas que sofrem desse mal, que não podem comer ou beber nada que tenha leite. Outras pessoas têm intolerância à carne bovina, e etc e tal. Nós temos vários alimentos que provocam intolerância no organismo das pessoas. Mas a vontade de Deus, ela jamais será intolerante. Ela é algo para todos. Em João capítulo 7, versículo 17, a palavra de Deus nos diz isso, que a vontade de Deus é para todos, é para que todos os homens conheçam essa vontade. Olha o que o versículo diz aqui, eu vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 7, versículo 17. Diz assim: quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá. E se o meu ensino vem de Deus, eu só se falo em meu próprio nome. Ou se falo em meu próprio nome. Não é para alguns obedecerem à vontade, outros não. Ela não provoca segregação. Ela não provoca distanciamento. A vontade de Deus, ela não é intolerante, porque serve para todos. E todos de modo especial, são agregados a essa vontade. São achegados a essa vontade. Quando você se alimenta da vontade de Deus, ela não te fará mal, ela só te fará bem. Outra coisa importante é aquilo que Jesus diz aqui mesmo no versículo de João capítulo 7, versículo 17. É que a vontade de Deus, ela tem sabor de verdade. Sabe, irmãos, quando você compra alguma coisa e percebe que o sabor daquilo é artificial, como é decepcionante. Alguns dias atrás, eu comprei uma polpa de cajá. Eu sou apaixonado por suco de cajá. E comprei uma polpa de cajá. Estava barata, eu fui lá e comprei. Qual foi a minha decepção? Quando eu fiz o suco e percebi que aquele gosto artificial estava presente no suco. E logo entendi que a polpa não era da própria fruta. Era um sabor artificial. Queridos irmãos, muitos dos alimentos que nós comemos acabam provocando em nós intolerância, principalmente, e nos fazendo mal, principalmente porque são artificiais. Não vem direto da natureza. Isso acontece com a verdade. Quando a verdade ela é sintética, observe bem, quando a verdade ela é sintética, ela foi processada. E é isso que Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Quando a verdade ela foi processada, ela se torna danosa para o alimento, para o sustento, para a nutrição. A verdade ela só faz sentido quando ela é limpa, quando ela é clara. E essa verdade limpa e clara não depende de outra coisa a não ser de Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo no versículo 17 do capítulo 7 de João. Portanto, o alimento que é a vontade de Deus, primeiro, ele não é artificial, ele é verdadeiro. E segundo, ele é para todos. Todos, de um modo geral. Não se desagrega ninguém à vontade de Deus. Não se cria relação de intolerância a ninguém à vontade de Deus. Todos são convidados a entender a mensagem e a viver a mensagem da vontade de Deus. Por último, nessa parte aqui eu me lembrei de Helenzinha.
A vontade de Deus é saborosa e é apetitosa. A vontade de Deus, ao olhar para ela é saborosa. Ellen, quando era criança, dizia para a gente o que é. É saboroso e é morango. Aí a gente dizia, é morango. Acertou. Era assim que ela falava. É saboroso e é morango. A verdade, na nossa concepção, ela é saborosa. E muito mais do que saborosa, ela é apetitosa. Assim é a vontade de Deus para nós. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, observem bem. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Observem só. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus é saborosa. A vontade de Deus é apetitosa. Por que a vontade de Deus é saborosa e apetitosa? Porque ela agrada aos olhos de Deus. E o que me encanta nessa vontade de Deus é que ela encanta os nossos olhos, encanta o nosso espírito e sacia todos os nossos desejos. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, a palavra de Deus nos diz que quando cumprimos a vontade de Deus, as nossas orações são ouvidas e há alegria e júbilo em nosso coração. Quando a vontade de Deus adentra nosso coração, a nossa vida, quando nos alimentamos dessa deliciosa vontade, nós somos transformados. Algo novo acontece em nossa vida. Algo novo acontece em nosso coração. É assim que funciona a vontade de Deus. Ela é como um prato delicioso, que precisamos nos alimentar dele. Alguns recusam comer este prato. Alguns recusam comer este alimento e nem sequer nunca tentaram experimentar essa vontade, nunca tentaram experimentar aquele prato. Como é difícil para algumas pessoas experimentar alguma coisa. Às vezes olhamos para um prato, ele está feio, e nós não queremos comer porque visualmente não é bom. Mas a vontade de Deus é o contrário, ela é a verdade. Ela não se disfarça de algo bonito, ela não se disfarça de algo belo. E eu me lembro de um senhor que ia dar remédio para os filhos, e os filhos perguntavam, é amargo ou é doce, papai? Ele dizia, você tome o remédio, e depois você me diz. Talvez muitas pessoas precisam se convencer de que para explicar e fazer sentido a vontade de Deus e tudo aquilo que eu disse nessa noite em sua vida, você precisa experimentá-la. Você precisa degustar essa vontade. Você precisa se apaixonar por esta vontade e viver de acordo com esta vontade. Se você fizer isso, meu irmão, se você fizer isso, meu querido, Deus irá mudar a sua história. Deus irá mudar a sua vida. Deus irá mudar o seu coração. Deus irá transformar você. Deus irá fazer grandes coisas para o seu caminhar e para a sua vida. Eu quero convidar você, onde você estiver, baixar a sua cabeça nesse momento e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido o nosso lugar forte.
O Senhor tem sido o nosso lugar de sustentação. O Senhor tem sido o nosso local de refúgio e segurança. Queremos te pedir, Senhor, que nessa noite nossos corações possam estar ligados a ti, Senhor. Que possamos nos deliciar com a tua mensagem. Que possamos aprender da tua palavra. E a cada momento, Pai, nos alimentarmos da tua vontade, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é e sempre será o nosso grande sustentador e aquele que declara sobre nós a tua vontade. Obrigado, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém.